Oi, meus amigos, saudações a todos. Estou mais uma vez aqui para poder bater um papo sob a luz da doutrina espírita e hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito das redes sociais. Quase todos nós estamos inseridos, né, temos conta em pelo menos uma das diversas redes sociais que existem na internet: Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Essas redes sociais hoje são o principal meio da gente se comunicar com aqueles que estão longe de nós, né? Principalmente nesse tempo de distanciamento social, de quarentena, onde uma foto, uma mensagem, uma videochamada são as maneiras que a gente encontra para poder diminuir, né, a saudade, para poder interagir com aqueles que a gente ama e queria que tivesse do nosso lado. Só que ao mesmo tempo que as redes sociais elas podem ser um instrumento de união, elas também podem se tornar a causa do distanciamento, da divisão entre as pessoas. Isso se dá por causa da imprudência na hora de fazer uso dessas redes sociais. Quando alguém está próximo, está diante da tela de um celular ou de um computador, ela tem uma falsa sensação de anonimato e até mesmo de segurança. E por causa disso, ela se sente à vontade para expressar uma opinião carregada de revolta, de raiva, de indignação, através das suas curtidas, das suas postagens, dos seus compartilhamentos. E elas fazem isso sem, muitas vezes, sem tentar perceber se aquela mensagem vai atingir, vai ofender, vai magoar alguém. E aí a gente vê uma série de conteúdos impróprios, né, repletos de ódio, de revolta, discussões acaloradas sobre futebol, sobre política, sobre religião, inclusive. Todas essas discussões que acabam fazendo com que amizades se desfaçam, pessoas se afastam entre si. Tem também as notícias falsas, né, a chamada fake news, que é uma preocupação muito séria hoje. Uma notícia falsa, divulgada de uma maneira imprudente por pessoas como cada um de nós, né? Ela pode destruir a vida de uma pessoa, de uma família, de um grupo de pessoas. É um assunto muito sério e exige reflexão. E todo esse conteúdo, tudo isso que eu estou falando, de ódio, de violência, de desinformação, pode acabar gerando uma atmosfera pesada, uma atmosfera muito triste, que vai sair, que vai transcender, né, do ambiente virtual e vai atingir também o nosso ambiente físico, né? Ela pode ser uma verdadeira fábrica de sentimentos tóxicos, de miasma, de baixas vibrações. Por exemplo, uma pessoa tem uma discussão numa rede social ou lê uma notícia que ficou revoltada, enfim, e aí ela desliga o computador, o celular e continua impregnada com aquele sentimento ruim. Certamente ele vai acabar descontando em alguém esse sentimento, né? Na esposa, num filho, num amigo, num colega, enfim. Isso é uma coisa muito preocupante que a gente tem que parar para pensar a respeito dessas coisas. Também isso não quer dizer que a gente deva se afastar das redes sociais, ou muito menos que as redes sociais seja algo ruim, né? Tudo que está à nossa disposição aqui na Terra, e assim como as redes sociais, tem o potencial de destruir, mas também tem o potencial de construir, de elevar. E isso vai depender muito do uso que a gente faz, né? Da gente usar com equilíbrio aquilo que está nas nossas mãos. E um bom exemplo de bom uso das redes sociais é a própria iniciativa do Grupo Espírita Anjo Ismael. Diante dessa situação onde a gente não pode estar todo mundo junto no centro, não pode se encontrar, assistir às palestras presencialmente, sentir os abraços, o calor humano, a casa criou esse canal no YouTube, Anjo Ismael Mídia,
onde a gente pode continuar os nossos estudos, as reflexões e ter essas conversas sob a luz da doutrina espírita. A casa também tem a sua página no Facebook, tem um site agora que no endereço www.anjoismael.com.br, e esse site ele tem o link para a nossa página, para o canal no YouTube, tem livros para baixar, tem as fotos dos trabalhos sociais da casa, dos grupos de estudo. Tem também o blog do Anjo Ismael, que tem inclusive um texto muito bem elaborado e repleto de informações sobre a fake news que a gente acabou de dizer. E esse texto ele traz muita informação preciosa a respeito da fake news e vale a pena a gente ver como a casa transformou as redes sociais num instrumento de divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. E cada um de nós também pode se transformar num pequeno instrumento, né, de divulgação, né, do Evangelho de Jesus. O Espiritismo ensina a gente que o melhor modo de divulgar o Evangelho é através da nossa conduta, é através dos nossos exemplos. E a nossa vida virtual, a nossa atividade no mundo virtual, nas redes sociais, faz parte, está ligado ao nosso mundo físico, né? Então, vale a pena a gente começar a prestar atenção em tudo aquilo que a gente já compartilhou, em tudo aquilo, dá uma olhadinha naquilo que a gente andou compartilhando, andou postando, né? Para poder sentir, não com um olhar de julgamento ou com um olhar de condenação, mas sim para ter base, para poder fazer com que as redes sociais sejam mais uma das ferramentas para o nosso aprimoramento e para a nossa reforma íntima. Então vale a pena a gente pensar, né? Vale a pena a gente aceitar esse convite para poder prestar mais atenção e dar preferências para conteúdos de motivação, de alegria, de paz, né? Existem aí grupos com mensagens de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né? Quantas vezes uma mensagem que a gente leu aleatoriamente, né, num livro, numa postagem, não fez bem para a gente? Então por que não compartilhar aquela mensagem, né? Digita ou tira uma foto, tudo isso vale a pena, né? A gente se sente tão à vontade em compartilhar aquilo que nos causou raiva, aquilo que nos deixou revoltado, então por que não compartilhar, divulgar aquilo que nos fez bem também? Vale a pena a gente tentar perceber, tentar transformar, né, mais esse nosso tipo de atividade num instrumento de autoaprimoramento. Eu gostaria de deixar aí esse convite, né, para a gente poder fazer mais essa reflexão. Gostaria de deixar um abraço a todos. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe, ilumine, proteja e ampare a cada um de nós. Muito obrigado e até uma próxima.